necessário, para que possamos entender o que é o Evangelho também, entendermos o caráter de Deus, entendermos o que é Deus, quem é Deus. Para entendermos o Evangelho, devemos entender algo sobre Deus, que Deus não é uma força impessoal ou uma energia ao nosso redor, ou algo que está aquém de nós. Deus é o nosso Criador, é o sustentador de todas as coisas. Deus é o Criador pessoal e Senhor de tudo que existe, como diz em Gênesis 1. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo de Deus, o Pai Celestial, nosso Senhor, Ele é um Deus de amor. João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, em primeiro lugar, precisamos entender o caráter de Deus. Para entendermos o que é o Evangelho e a necessidade do Evangelho, e o porquê nós precisamos do Evangelho, nós precisamos entender quem é Deus. Deus é o Ser Supremo, Criador de todas as coisas, o Deus Trino, que se manifesta claramente nas Escrituras como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então precisamos entender o caráter de Deus para que possamos ter um conhecimento sólido a respeito do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, entendendo que Deus é amor, ou seja, Deus é amor, Deus, Ele nos amou incondicionalmente. Deus amou o ser humano incondicionalmente. Fala da misericórdia de Deus, do amor inefável, indizível de Deus, pelo fato dele ter mandado o seu Filho a este mundo, a morrer, carregando sobre si o nosso pecado, porque Cristo não tinha pecado. Cristo morre devido a carregar o nosso pecado sobre Ele, as nossas misérias, as nossas debilidades, a nossa depravação, a depravação do nosso coração. Então esse pecado, o pecado foi colocado em Cristo Jesus na cruz. Deus manda o seu Filho amorosamente, reatando conosco, com o homem, reatando o seu relacionamento novamente com o homem por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Devemos entender também que Deus é amor e que Deus é santo. Deus é santo. No capítulo 6 do profeta Isaías, nos mostra a respeito da visão de Isaías, ali nós temos um deslumbre da santidade de Deus. A Bíblia fala que no dia que morreu o rei Uzias, Isaías fala, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e haviam sobre ele serafins, que voavam sobre o Senhor, sobre aquele trono, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Para que possamos ter um conhecimento sólido a respeito do Evangelho, precisamos também entender a santidade de Deus, que Deus é santo, que Deus ele não é como nós. Quando fala que Deus é santo, fala que Deus é separado, é como a palavra santo do hebraico, como cortado e colocado à parte. Deus não só é diferente de nós de forma quantitativa, mas de forma qualitativa. Deus é santo, é puro. Abacuque fala no capítulo 1 que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal, que Ele não pode contemplar o pecado. Deus, Ele odeia e abomina o pecado. Ou seja, por isso que o homem é alvo da ira de Deus. Por isso que o homem merece ser condenado por Deus. Porque quando Adão peca, no princípio, ele peca contra esse Deus santo. Contra esse Deus que não pode pecar. Contra esse Deus que abomina o pecado. Então, há uma necessidade de se entender o caráter de Deus
principalmente no tocante à santidade de Deus. Muitas pessoas têm o conhecimento superficial do Evangelho porque não entendem o caráter de Deus, o caráter divino do Senhor. Então, Deus é amor e Deus é santo. Fala da pureza de Deus. Por que Deus tem que condenar o pecador? Por causa da sua santidade. A Bíblia diz, no Salmo 11, que Deus é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias. Deus está irado contra aqueles que quebram as suas leis, os seus mandamentos, quanto aqueles que não obedecem à sua santa palavra. Deus é luz e não há nele treva nenhuma, como diz 1 João capítulo 1, versículo 5. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha o que diz o Salmo 5 também, versículo 4. Pois tu não é Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Deus abomina o pecado. E o que o homem é por natureza após a queda? Um pecador. Então Deus, Ele, pelo seu caráter ser santo, Ele precisa condenar o pecador. O caráter da santidade de Deus demanda que Deus condene o pecador, fustigue o pecador, que ele seja condenado. Deus é amor, Deus é santo e Deus também é justo. A palavra justo fala da sua excelência moral, da excelência moral de Deus, que de acordo com a Bíblia, Deus é absolutamente justo e age sempre de uma forma que é perfeitamente consistente com quem Ele é. Não há nada de errado ou incorreto na natureza de Deus ou em suas obras. Ele nunca será ou fará nada que justifique qualquer acusação de injustiça contra Ele. Suas obras, decretos e juízos são absolutamente perfeitos. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face, diz o Salmo 11, versículo 7. Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo. A justiça de Deus demanda que Ele condene o pecador. Porque diante da sua lei santa, nós vemos que aquele que quebra o mandamento, ele é digno de morte. Ele é digno de condenação. E o ser humano, por natureza, após a queda, ele é digno desse justo castigo de Deus. Ele tem que... ele está enquadrado e ele é alvo da justiça de Deus, de ser julgado, de ser condenado pelo Senhor. A justiça de Deus não apenas descreve seu caráter, mas também a relação dele com a sua criação, especialmente com nós, com a humanidade. De acordo com a Bíblia, Deus revelou sua vontade a todos os povos através de sua criação e também através de suas consciências. Ele se revelou mais claramente por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada, o santo livro que temos. E julgará cada pessoa de acordo com o padrão que tem sido revelado a eles. Virá um dia em que Deus julgará todos de acordo com os mais estritos padrões de justiça e equidade, recompensado o bem que é feito e castigando o mal. Então Deus é justo e Ele julga justamente, de acordo com a sua santa palavra. Então o conhecimento superficial do Evangelho se dá também por não entendermos o caráter de Deus, a sua personalidade, os seus atributos, a forma como Ele se revela a nós como seu Criador e sustentador de todas as coisas. Então há uma necessidade de conhecermos quem realmente é o Deus das Escrituras. Um Deus que é amor, que é amoroso, misericordioso, mas que também é santo e abomina o pecado. E que é justo e que julga justamente cada ato, cada pensamento, tudo aquilo que passa pela nossa mente, pelo nosso coração. Não há nada que Deus não possa contemplar. A Bíblia fala que Deus é onisciente, que Ele conhece os pensamentos do nosso coração, do mais íntimo do nosso coração. Que todas as coisas estão nus e patentes diante dEle.
onde Ele contempla todas as coisas, a qual pensamos, falamos e praticamos quando ninguém está vendo. Então Deus sabe de tudo. Então o atributo da justiça de Deus faz com que Deus julgue de forma justa o pecado do homem, né? Faz com que Deus demanda que o pecador seja condenado diante dele. Mas então, para entendermos o Evangelho também, precisamos